Olá, meus irmãos, amigos do canal PR Romuvaldo Sampaio, PR.rs, né? Deus abençoe a vossa manhã, a vossa tarde, o vosso dia, a vossa noite. Estou aqui na subida do monte. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, vamos falar um pouco de Jonas, né? E a gente vai falar um pouco de Jonas com essa paisagem longa aí, essa paisagem linda ao fundo. O tempo tá com neblina, agora são 9 horas da manhã já. E quero falar um pouco de uma mensagem que Deus pôs no meu coração, para o seu coração, sobre Jonas, né? É um texto muito citado, um texto muito falado, e a gente vai meditar um pouco nesse texto aqui nessa manhã, em especial o capítulo 1, um dos 4 capítulos que tem no livro de Jó. Jó tem apenas 4 capítulos, e a gente vai meditar um pouco, falando sobre algumas peculiaridades, sobre alguns assuntos peculiares que tem aqui no livro de Jó, alguns acontecimentos que nos atraem, nos chamam a atenção, e com certeza Deus vai falar com você também. Bom, meus amigos, dando continuidade aqui sobre o livro de Jonas, você pode ler ele desde o seu capítulo 1 ao 4, que são apenas 4 capítulos que tem o livro de Jonas. Eu virei aqui a visão da câmera, você não vai estar me vendo, mas vai estar nos ouvindo e ouvindo o barulho dos carros passando aqui na Rio Santos. Jonas, capítulo 1, Deus chama Jonas e diz: vai a grande, a Bíblia ressalta, né? Vai a grande cidade de Nínive, pregar contra ela a pregação que eu te dei, a pregação que eu te informei, a mensagem que eu tenho a entregar àquele povo. Jonas, vai ser tu o portador dessa mensagem? Vai ser você o portador ao rei, àquela nação, aquele povo, da mensagem que eu tenho a entregar ao povo ninivitas. E então, vocês conhecem já a história, mas vamos aqui relembrá-la, que Jonas resolveu fugir da presença do Senhor. Disse: não, na cidade de Nínive eu não vou pregar, não vou nada. Pegou só a mochilinha, suas coisinhas de viagem, colocou nas suas costas e foi para Tarsis. Lá embarcou no navio para Tarsis. De repente, senhores, sobreveio umas ondas furiosas, um mar revolto, que os marinheiros não conseguiam nem seguir em frente, remando, e nem tornar. Se você ler aí todo esse capítulo 1, você vai ver que os marinheiros tentavam voltar para a terra, mas eles não conseguiam, porque a fúria do mar era muito revolto. E aí os marinheiros tiveram a ideia, o mestre daquele barco, daquele navio, disse assim: ó, vamos jogar aí nossas cargas, né? Aqueles que é menos essenciais, vamos lançar no mar aí, para poder a gente aliviar o peso, ver se a gente consegue remar aí até as margens da praia, do rio. Mas eles não conseguiam. E começaram a cada um pedir ao seu deuses, né? Deus com D minúsculo, seus deuses pagãos. E aí alguém sentiu falta, disse: ó, tem um cara que não está aqui no nosso meio não, mas ele embarcou, ele pagou a passagem direitinho, e esse cidadão não está aqui. E foram a procurar ele, e acharam o Jonas dormindo no porão daquele barco. E ele disse: ué, o que tu tá fazendo aí, dormioco?
A Bíblia, a versão que eu li, diz bem assim: o que tu tá fazendo, dormioco? Tu é o único nesse barco que não tá vendo o que tá acontecendo? O navio está para afundar e você não tá nem aí? Querido, isso me traz uma reflexão muito grande. Você sabia que às vezes a gente tá vendo que a coisa vai afundar e a gente não tá nem aí? Quantas vezes você já olhou assim e você já percebeu que o barco não vai para frente, não vai para trás, e que você não consegue remar, e que ninguém consegue te ajudar a remar, e que ninguém consegue mover? E aí você fica lá, de perna cruzada, braços cruzados, sem se mover, sem buscar recurso de Deus, sem pedir misericórdia a Deus, né? E aqueles homens falou: de que nação tu é, quem tu és, de onde tu vem, para onde tu vai, quem tu és, o que é que tu faz? E eu disse: eu sou hebreu, eu sou profeta. Eu ia para Nínive, mas eu resolvi não ir, né? E eu sirvo ao Deus dos céus e o Deus que criou a terra seca, disse Jonas. E aqueles homens ficou com temor, que eles haviam falado do Deus do povo hebreus, dos feitos do Deus do povo hebreus, e do que Deus havia feito através dos hebreus. Então ele disse assim: mas espera aí, então calma teu Deus, o que foi que tu fez? Aí tiveram a ideia: me lança no mar, porque se vocês me lançarem no mar aí, com certeza vai cessar. E aqueles homens cheios de temor, eles oraram ao Deus de Jonas, falou: Deus de Jonas, não toma o sangue dele sobre nós, por nós lançar ele no mar, tende misericórdia de nós. E aí lançou ao mar. E aí os irmãos já conhecem a história. O mar se acalmou, Deus preparou um grande peixe. A Bíblia não diz em nenhuma versão baleia, são interpretações, como eu sempre falo, errôneas. Pessoas que querem interpretar a Bíblia não é, repito, para ser interpretada. A Bíblia, meus irmãos, ela é para ser discernida, compreendida através do Espírito Santo. Ela não é interpretada. Interpretada é a sua versão, a versão de alguém que está interpretando. E alguém já interpretou a Bíblia dizendo que uma baleia engoliu Jonas, mas a Bíblia não fala baleia, fala um grande peixe, não fala o nome daquele peixe. Certamente era um peixe preparado pelo Senhor, desconhecido, porque eles não citaram o nome do peixe, porque eles não conheciam que tipo de peixe era aquele, né? Então, meus irmãos, meus amigos, você que agora parou no canal, está assistindo essa reflexão, eu quero te dizer que Jonas tomou essa atitude e que muitas pessoas criticam Jonas. Eu não critico Jonas, porque o que eu iria fazer se eu estivesse na posição de Jonas? Muitos batem no peito e falam: eu ia, jamais, Deus falando comigo, jamais eu vou desobedecer. Agora eu te pergunto, quantas vezes Deus já não falou algo para tu tão mais simples e tu não fez? Quantas coisas, quantas e quantas vezes Deus já te pediu algo, já te falou algo, já pediu para você ir ali ministrar para alguém, orar por alguém, entregar uma mensagem a alguém, e você não foi. Quanto mais você ia a uma nação de Nínive, a grande cidade de Nínive. Vou contar um pouco a história para que vocês entendam a posição de Jonas. Nínive era uma cidade que predominava naquelas redondezas. Era uma cidade de homens guerreiros sanguinários. A Bíblia diz que Deus disse assim: Jonas, vai lá, prega contra eles que eu vou destruir Nínive, porque eles são povos sanguinários. A maldade deles são muito grandes. Por quê? Porque quando eles iam atacar alguém, eles não faziam prisioneiro de guerra. Os ninivitas, os soldados de Nínive, não faziam prisioneiro de guerra. Eles executavam, ainda que alguém viesse a se render e pedir para que a sua vida fosse poupada. Eles executavam, eles levavam suas cabeças e chegava no meio da praça de Nínive e colocava ali as cabeças empilhadas uma em cima da outra em forma de pirâmide, para que o povo de Nínive viesse a grandeza do seu exército e para que seus inimigos temessem. Por que Deus mandou Jonas ir para Nínive?
para que Jonas pregasse, para que aquele povo se arrependesse. Jonas ficou com medo, disse mais: esse povo aí não poupa ninguém, não poupa reis, não poupa ninguém, eles vão me degolar, eles vão me matar. Esse povo aí vão cortar meu percurso, vão me degolar e vão me colocar em uma daquelas pirâmides, eu não vou não. Então ele tinha motivo também para não ir, porque ele sentiu medo de morrer. Ele sentiu medo porque ele não queria morrer, né? Às vezes, uma vez eu perguntei para os irmãos na igreja e falei: irmão, quem está pronto se Jesus voltasse agora, tal, para ir morar no céu com Jesus? O povo todo levantou a mão. Aí eu disse: eu vou reformular a pergunta. Quem quer ir morar no céu com Jesus? Todo mundo levantou a mão. Digo: vou reformular a pergunta novamente. E quem quer morrer? Ninguém levantou a mão. Digo: mas para você ir para o céu, você tem que morrer. Jonas não queria, desculpa, irmão. Jonas não queria morrer, né? Ninguém quer. O próprio Jesus disse assim: pai, se for possível, passa esse cálice, eu não quero morrer morte de cruz, levar a maldição de todo mundo. O Senhor na hora vai virar as costas para mim, vai me abandonar na cruz, né? Como ele mesmo disse, por que me abandonaste, né? Lá na cruz, porque ele estava levando todos os nossos pecados, sozinho levou e pagou o pecado de nós todos, né? Então, naquele momento, Jonas não queria ir. É uma coisa normal de um pregador, de um pastor, sentir medo, mesmo sabendo que Deus está com ele, mesmo sabendo que Deus vai guardar a casa dele, a família dele, mas ele também sente medo. É ser humano. O ser humano é composto de medo, né? De coragem, de sentimentos de medo, sentimentos de coragem e assim sucessivamente. E Jonas tomou essa atitude. Ele voltou, ele andou pregando e dizendo que Deus ia destruir aquela cidade. E como os senhores já conhecem esse texto, que é muito conhecido, como eu já havia dito, Jonas subiu para cima do monte, que nem eu estou aqui, e disse assim: ó, agora eu vou esperar Deus destruir. Cambada de gente ruim, cambada de gente sem vergonha, ninivita que matou muitos exércitos, reis e líderes de famílias, de tribo, por toda essa região, por toda essa redondeza. Vocês agora vão morrer, o Deus do céu de Israel vai destruir vocês. E Jonas ficou lá. E Jonas disse: mas peraí, senhor, por que tu mandou pregar se não acontece nada? O senhor falou que ia destruir a cidade. Aí Deus falou assim: ó, deixou um pé de moboeira levantar, nascer. Um dia nasceu, no outro dia cresceu, no outro dia Deus mandou um bichinho lá para corroer o pé daquela árvore que tinha crescido e dado sombra, porque Jonas estava no monte, num lugar sem sombra. E a Bíblia diz que o ar do sol daquela região, porque se vocês não sabem, calor na cidade marítima faz muito calor, época de calor. Salvador, Ilhéus, conheço bem. Aqui, né? Aqui em Ilhéus, aqui em Betioga, faz muito calor, época de calor, cidade marítima. E Nínive era uma cidade marítima, uma cidade que tinha uma boa localidade, por isso os ninivitas tinham vantagem, era um posto comercial gigantesco. Então eles dominavam toda aquela região. Qualquer pessoa, qualquer rei ou qualquer tribo que se opusesse a eles, ia lá e executava e, como eu já disse, degolava e com suas cabeças formava as pirâmides. E Jonas: Deus, por que se eu me desse a sombra e de repente no outro dia, 2 dias, a árvore morre e agora eu estou aqui no sol de novo? Aí Deus disse assim: ô Jonas, tu tá com dó de uma árvore que nasceu num dia, cresceu na noite, no outro dia deu sombra, no outro dia morreu e tirou a tua sombra, o teu descanso? Tu acha que eu não vou me compadecer do povo de Nínive que se arrependeu, enjejuou a mim, vestiu roupa de saco, foram para os monturos, jogaram cinzas sobre as suas cabeças, pedindo misericórdia a mim, desde o rei, a criança e até os animais? A Bíblia diz, vai ler os outros 3 capítulos, que são 4, né? Estamos falando do primeiro capítulo, agora estamos no capítulo 2, 3 em diante. Lê lá em Jonas. É pouca coisa, só 4 capítulos. E você vai ver o que eu estou te dizendo aqui.
Deus dizendo, mas Jonas, será que eu não vou me arrepender? Será que eu não vou me compadecer? Não é que Deus tenha se arrependido da promessa, é que Deus se compadeceu. Que Deus assim, Jonas, do rei, as crianças, até os animais, te enjoaram a mim. Ei, irmão, o poder do jejum, né? E o próprio Jesus disse assim, ó, existe qualidade, casta de demônios que não se expulsa senão por oração e por jejum. Você pode jejuar, que Deus vai repreender todo o mal que está prevalecendo diante da sua vida, da sua casa, dos seus negócios, da sua família. Deus vai repreender. Às vezes você já tem orado muito, tem buscado a Deus na igreja, pedido ajuda em oração, que é normal e precisa pedir ajuda. A gente está aqui para orar um pelos outros, diz a palavra de Deus, né? E então, mas não aconteceu nada, mas está faltando o jejum, irmão, porque tem qualidade de demônio, tipo de demônio, de entidades malignas, que não sai só com a oração não, meu irmão. Você pode orar 24 horas que ele não vai arredar o pé. Só sai se você tiver em oração e em jejum. Não foi Pedro, Paulo, João, Tiago, Felipe, não foi Elias, Enoque, não foi Eliseu, não sou eu, não foi nenhum pastor que falou foi Jesus. Então vamos atender aí a Jesus. Você tem orado para Deus tirar o embaraço da sua vida, do seu caminho, da sua casa, do seu negócio, da sua família, mas não tem jejuado. Agora é a hora. Deus está falando para você, é a hora de você jejuar. Porque essa qualidade de demônio que prevalece contra a força das suas orações, só vai cair por terra, só vai se retirar através do teu jejum, né? Quando Daniel se colocou nas semanas, nos 21 dias, na sua semana de jejum, as 3 semanas de jejum, ela diz que o anjo do Senhor chegou no 21º dia e disse, Daniel, presta bem atenção nisso, Daniel, desde o primeiro dia que tu aplicou o teu coração a orar e a jejuar, o Senhor Deus do céu ouviu e enviou a resposta. Porém, as potestades das trevas impediam que os anjos chegassem com a resposta, irmão. É muito forte isso. Eu estou falando com você que tem orado há muitos anos por algo e não aconteceu ainda. Sabe por quê? Deus já te respondeu, irmão. Mas a resposta não chegou ainda porque o inimigo da tua alma, porque o príncipe das trevas, da potestade das trevas, está com suas legiões de anjos, de demônios, de espírito mau, impedindo que os anjos de Deus passem. Mas Daniel estava em jejum, e como diz a Bíblia, até Daniel e deu a resposta das orações do jejum a Daniel. Então o que está faltando agora para você, a oração você já tem, né? Entrega você já tem, está faltando jejum. Inclusive Deus está falando comigo aqui agora, viu? Amanhã já vou entrar em jejum, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Eu estou pedindo algo, o Senhor falou, também você precisa jejuar. Irmão, a palavra ela bate dos dois lados, viu? A palavra ela não é entregue só para você não, é entregue para mim também. O Espírito Santo acabou de falar, jejum também, porque você vai receber a sua vitória. Então eu vou entrar em jejum, para que algo que eu estou pedindo por esses dias possa ser desembaraçado, possa ser desenrolado, possa ser resolvido. Então, queridos irmãos, resumindo tudo isso, o Jonas ficou com medo, ele ficou com pena daquela árvore. Aí Deus, eu não vou destruir essa cidade. O povo se arrependeu, cara. O rei se arrependeu. Foi lá para os monturos jogar cinza na cabeça. Se arrependeu com saco, com cinza, que era uma das maiores humilhações, né? Até os animais foi determinado pelo rei que não desse alimento, até que Deus se arrependeu. Deus não se arrependeu de ter falado que ia destruir a cidade. Eu vou explicar o porquê e vou provar isso para vocês, biblicamente falando, dentro da Bíblia. Mas Deus não destruiu a cidade, porque se compadeceu. Há uma diferença de Deus se arrepender do que ele falou e há uma diferença entre Deus se compadecer. Então Deus se compadeceu. Quando Deus se compadeceu, Deus, a palavra dele, a palavra profética de Jonas não foi retirada, continuou. Mas quando o povo se arrependeu, então Deus se compadeceu e não destruiu a cidade. Mas diz os historiadores, na 4ª geração, o povo ninivita voltou às primeiras práticas. Eles esqueceram
que tinha sobre ele uma palavra profética de destruição se eles voltassem a ser povo sanguinário, a ser povo corrupto, a ser povo maldoso que nem era os seus antepassados. E eles esqueceram das histórias, dos acontecidos, esqueceram de Jonas, e diz a história, e destruiu a cidade de Nínive. Então a palavra profética, irmão, isso é muito forte. Ela não se arrepende. Quando Deus fala uma palavra profética sobre a vida de alguém, sobre um povo, sobre uma nação, sobre um irmão, uma irmã, um pastor, sobre um católico, sobre uma pessoa de qualquer credo religioso, sobre uma vida, Deus não se arrepende. Se Deus chegar para alguém e falar assim, ó, tu se arrepende, se converte, para de roubar, matar, prostituir, senão eu vou permitir que a tua vida seja ceifada. Se aquela pessoa arrependeu e parou de fazer as coisas, Deus vai poupar aquela pessoa, não vai acontecer. Mas se aquela pessoa voltar ou insistir, Deus vai permitir que aconteça alguma coisa com ele. Que Deus alertou, Deus falou. Então, a palavra profética lançada sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a igreja, sobre uma nação, sobre um povo, sobre uma tribo, ela não é arrependida. Seja ela uma palavra de bênçãos, mas Deus lançou a palavra de bênção através dos profetas sobre Israel, disse, guarda a minha palavra, se vós, o rei, toda vez que tinha um rei, o profeta ia lá e abençoava o rei, falava, se tu guardar a minha palavra, foste fiéis a mim, ensinaste a nação a ser obediente, não se prostrar diante de outros deuses, não se corromper com feitiçaria, com isso, com aquilo, você será abençoado, terá um rei, um próximo. Aí o rei ia lá, esquecia dessa palavra e começava a entrar em prostituição, em adorar outros deuses e perseguir e oprimir o povo de Israel. E Deus ia lá, permitia que os seus inimigos, Filisteu era um deles, Seduzeus era um deles, muitas outras nações, vinha contra Israel, invadia e destruía. Os filisteus só conseguiam invadir Israel e destruir Israel quando Israel estava em desobediência. Quando Israel estava em obediência, os estatutos, a palavra de Deus, nenhuma nação conseguia vencer Israel. Você entendeu, irmãos? Então, é isto que eu estou falando para que você entenda que a palavra profética que é lançada sobre a sua vida, ela vai permanecer, tá? Seja de bênção ou de maldição, ela vai permanecer sobre a sua vida, tá? Se Deus falou que vai fazer algo na tua vida, Ele vai fazer. Só depende de você se posicionar. E qual é a sua posição, né? É fugir da presença do Senhor, é deixar o barco afundar, é parar de remar, né? É esquecer que você serve ao Deus Criador dos céus e da terra, que é o Deus dos céus. Quando ele disse, Jonas, eu sirvo, e o meu Deus é o Deus dos céus. Meu Deus é o Deus da terra seca, é o Deus do mar, é o Deus da água, é o Deus de tudo, de todos os lugares, de todas as coisas. E quando Deus te fazer a promessa, tu vai estar debaixo de uma palavra profética. E aí você não pode fugir dessa palavra profética. Entendeu? Se você não se alinhar com a palavra de Deus, não buscar a Deus, não orar, não jejuar, essa palavra não vai se cumprir. Porque Deus põe uma condição. Quando Deus diz assim, eu vou te usar, vou te consagrar, vou te levantar, Ele põe a condição. Eu não acredito muito em profetas que só entrega mensagens sem condições, porque se você ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse, você vê Deus impondo condições. O próprio Jesus impôs as condições. Aquele que crê em mim será salvo. Você será salvo, mas você tem que crer. Aquele que me obedece a minha palavra, João 14, leia todo o capítulo de João 14 para você ver, né? Se vós obedecerem as minhas palavras e minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedir será feito. Então há uma condição. Não adianta você pedir, você dizer, a tua palavra disse, se eu pedir eu recebo. Sim, mas tem uma condição para você receber. É se alinhar, é estar alinhado com a palavra de Deus, né? É obedecer a palavra de Deus. Você entendeu? O povo de Nínive se arrependeu, se alinhou com a palavra, com Deus que eles não conheciam. Só ouvia falar do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus dos hebreus. Mas, senhores, eles creram e se arrependeram, e Deus propôs. A sua descendência, a quarta geração de Nínive, voltou às suas veras práticas. E aconteceu o quê? Nínive foi destruída. Você pode pesquisar isso aí nos dicionários bíblicos, na história de Nínive. Pode pesquisar aí
nos meios de buscas da internet, que você vai encontrar isso aí também, que eu estou te falando. Se cumpriu, a palavra ficou lá. A profecia de Jonas nem existia mais, Jonas já tinha morrido há muitos anos, mas a profecia que Jonas pregou ficou lá. Se arrependeu, voltou às veras práticas, aconteceu. Deus cumpriu a profecia de Jonas. Eu não sei quantos anos você recebeu uma profecia, uma palavra profética, ou quantos anos tem que você lançou uma palavra profética sobre a vida de alguém. Ela está trabalhando, ela não vai voltar, vai acontecer. Se a pessoa se alinhar, se for promessa de bênção, vai acontecer. Se for cobrança de correção, se você não se alinhar com a palavra, Deus vai te corrigir. Então a correção, ela vem, não é que o profeta pregou, o pregador pregou, foi lançada uma palavra revelada, uma palavra profética sobre você, se você não corrigisse, não consertasse o teu altar, não alinhasse a tua vida com a palavra dele, não colocasse o prumo, como prega muitos irmãos por aí, não se aprumasse, não se alinhasse, né? São tudo sinônimo de correções. Não entrar em obediência à palavra de Deus, Deus iria sobre a tua vida, iria te cobrar de alguma forma, de alguma maneira. E aí você se corrigiu. E depois de muitos tempos, se você voltar a relaxar, a dormir, a parar de remar, a ir lá para o porão, cruzar as pernas, lá se balançar na rede, esquecer de Deus e dos benefícios das promessas de Deus, Deus vai vir sobre a tua vida, muito tem ter que informar isso, ele vai vir sobre a tua vida e vai te cobrar. Lembra lá daquela palavra profética de Jonas? 400 anos depois o povo relaxou, voltou às velhas práticas e Deus veio lá e cobrou. Deus requereu. Deus cumpriu a profecia. Você entendeu? Mas se você continuar na presença de Deus, corrigindo os seus passos, corrigindo a sua vida, se dedicando ao Senhor, Deus não vai requerer nada de você. Muito pelo contrário, Deus vai abençoar cada vez mais a sua vida. Eu quero te dizer isso sobre uma palavra profética lançada, ela não volta atrás. Mas não se cumpriu por quê? Por dois motivos. Se for palavras proféticas lançadas de bênção, porque você ainda não se posicionou. Você não está na posição que Deus quer. Enquanto você não chegar, meu querido, na posição de Deus quer que você chegue, você não vai receber o cumprimento da palavra profética na tua vida. E se Deus lançou uma palavra profética sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, então de prosperidade, ou seja, do que for, mas você tem uma condição para isso acontecer na sua vida. E a condição é ser fiel. Seja fiel. Toda vez que Jesus perdoava uma pessoa, disse, vai, não peque mais. Então você já saiu de uma vida de caminhos errados, tortuosos, de desobediência à palavra de Deus, não volte mais para ela. Vai, não peque mais, querido. O segredo é não pecar mais, é continuar. Você pode tropeçar, você pode fazer uma coisa errada, que todo mundo está sujeito, não tem? Ninguém quer 100%, qualquer um pode tropeçar, mas você tem que corrigir os seus erros. Tem que seguir e dizer, não, Senhor, eu estou aqui. Eu tropecei, mas eu estou aqui, não te abandono, não te deixo, não te largo, não te solto. Aí a palavra de promessas de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Se for uma palavra profética de correção, sinto muito te dizer. Se você se desalinhar, se afastar da palavra, ou dos preceitos, ou daquilo que Deus preparou, que Deus falou, ele vai vir requerer de você de algum jeito. Tem muitas pessoas tendo perca de várias maneiras na sua vida, não só materiais, mas em especial percas espiritual, em especial percas espiritual. Tem pessoa que diz assim, meu Deus, a minha vida financeira está uma benção, mas a minha vida espiritual está lá embaixo, né? Está desnivelada, desproporcional à vida material. É porque você está esquecendo da promessa espiritual de Deus na sua vida, né? Você está que nem Jonas lá em cima, só esperando ver a destruição daquele que te perseguiu, só querendo ver a destruição daqueles que se levantou contra ti, que apontou o dedo contra você. Mas se Deus perdoou aquele que apontou o dedo contra você, se Deus perdoou aquele que quis destruir a tua vida, ele se arrependeu e Deus perdoou, então não fique esperando que Deus vai destruir aquela pessoa, que Deus não vai. Ele foi perdoado assim como você. Você não merece o perdão de Deus, você merece? Não. Eu mereço o perdão de Deus? Não. Ninguém merece. A graça é um favor não merecido, querido.
Deixa eu te dizer, Deus é justo. Já ouviu falar na justiça de Deus? Deus, o Pai eterno, Criador sustentador do universo, Ele é justo, sabe? Eu e você não temos poderes de nos perdoar nós mesmos. Nós não somos autos suficientes para nos perdoar nós mesmos. Você é autossuficiente para perdoar a si mesmo? Você pode pedir perdão a quem você ofendeu, pode perdoar quem te ofendeu. Mas você não é autossuficiente a perdoar a si mesmo. Você não é autossuficiente a perdoar a si mesmo. Não é. Você entendeu? Então você precisa do perdão de Deus. Deus sendo justo, Ele, irmão, não poderia perdoar o ser humano, né? Deus poupou Nínive, Deus propôs várias nações. Estamos falando de perdão, de redenção, de caminho dos céus. Como nós falamos disso aí, a gente vê que Deus fala na sua palavra, principalmente no Torá, no Velho Testamento, da justiça de Deus. Deus é justo, Deus é reto, Deus é santo, né? Os atributos de Deus, em especialidade santo, você encontra na Bíblia Deus falando com o profeta, e eles viram lá os anjos gritando santos, tiram Atenaz lá das brasas de Jeová e colocou nos seus lábios, porque ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. E ele ouvia os anjos cantando santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. João no seu arrebatamento também viu. Eu vou botar um link aqui do arrebatamento que eu tive, e que eu conto e ouvi a voz dos anjos, depois de ouvir os anjos dizendo santo, santo, santo é o Senhor. E a sua glória ele não dá para ninguém, como está escrito no livro lá de Atos dos Apóstolos. E eu quero te dizer o seguinte, irmão, que o nosso Deus ele é justo e fiel, então ele não ia te perdoar, ele não pode te perdoar, o Deus eterno. Se ele perdoasse a mim, ele teria que perdoar toda a humanidade do mesmo jeito, porque se ele perdoasse um e outro não, eu me arrependi, mas eu recebi o perdão e outra pessoa não, então Deus estaria sendo injusto. Então ele enviou seu filho Jesus para morrer por toda a humanidade. É o Cordeiro vivo, né? Ele disse: tetelestai, lá na cruz do Calvário, está consumado, na tua mão eu entrego a humanidade, está consumado. Depois ele diz assim: todo aquele que vinha a mim, de forma alguma lancei fora, né? Vou estar cansado, oprimido, subjugado, sobrecarregado, e inde aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Depois ele diz: ninguém vai ao céu a não ser por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ele disse: vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo que pedirem, crendo e não duvidar, recebereis. Ou eu falando disso e falando de condições novamente, né? Se crerdes e não duvidar, se estiverdes em mim, se a minha palavra estiverdes em nós, então tem uma condição para você pedir e receber de Deus, né? Coisas espirituais. Não estou falando aqui de cura, porque a pessoa que não conhece a palavra de Deus, às vezes recebe cura, que recebeu Naamã, mas isso não tem nada a ver com salvação. Estamos falando de salvação do ângulo espiritual. Então Jesus morreu, agora é o favor não merecido. Ninguém merece ser salvo, mas pelo favor do Senhor, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, você ganhou esse direito se você se arrepender. Se você se arrepender. A Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único nome dado em cima no céu, embaixo na terra, em que devemos invocar para a nossa salvação. Você pode invocar aí a qualquer Deus, ter fé em qualquer Deus pagão, mas para a salvação só existe um nome que você pode invocar, e o nome dele chama-se Jesus, e o qual a Bíblia diz que todos os joelhos se curvará diante dele e toda língua confessará: verdadeiramente tu és o Senhor, verdadeiramente tu és o Santo dos Santos, o Deus dos céus, o Deus da terra seca e o Deus do mar. Meus queridos, é muito importante a gente entender a Bíblia, discernir, não interpretar.
não é dar a sua versão da Bíblia, o que você acha da Bíblia. Não. O importante é você discernir, é pedir que o Espírito Santo de Deus te dê discernimento. Então, se você está debaixo de uma palavra profética, essa palavra ela continua na tua vida. Ela não se esvaiu, porque a Bíblia diz que toda palavra lançada sobre alguém, ela permanecerá até que ela se cumpra. Por algum motivo não se cumpriu, ou não está no tempo, ou se Deus falou que ia requerer alguma coisa de ti pela sua desobediência e você corrigiu, então Deus não vai requerer mais porque você corrigiu. Mas se Deus prometeu uma bênção, algo especial para a sua vida, uma promessa de vitória na sua casa, no seu lar, na sua família, ele impôs uma condição: ser fiel até o fim. Essa condição é para todos nós que almeja alcançar o céu, ser fiel até o fim. Não adianta eu ser fiel e depois eu voltar às velhas práticas, os velhos costumes de antigamente, de pecado, de adultério, de fornicação, de prostituição, disso e daquilo outro. Não adianta, porque aí vai recair sobre mim a maldição, né, do pecado, vai recair sobre mim. Então, vá e não peque mais. Né? Ser de fiel até o fim, é o que Jesus disse. Essa é duas grandes condições. E não pecar mais e ser fiel até o fim. Se você for fiel até o fim, você vai estar em obediência à palavra de Deus. Se tiver de mim e a minha palavra estiver em vós, disse Jesus. Só foram as palavras de Jesus. Tá, meus irmãos? Então, se essa palavra de profética foi lançada sobre a sua vida, espere no Senhor e busque. E eu falei, alguns instantes atrás, que Jesus disse, tem castas, que significa qualidade, tipos de espíritos mal, que só sai por oração e jejum. Você tem orado tanto, né, irmão? Mas a coisa não desenrola. Por que, Jesus? Porque está faltando jejum, meu irmão. É hora de você jejuar, tá? É hora de você chegar diante de Deus antes de dormir. Senhor, eu vou entrar em jejum até meio-dia. Senhor, eu vou entrar em jejum até às 18 horas. Não precisa fazer sacrifício de tolo. Basta você jejuar. Senhor, é preciso desenrolar a minha vida, é preciso lançar por terra todo espírito mal que se opõe contra a minha oração. Todo espírito mal que se opõe contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra os meus negócios, né, contra a minha vida espiritual, contra a minha vida financeira, contra a minha vida conjugal, sentimental. Eu vou jejuar, Senhor, vou entrar em jejum a Ti, para o Senhor tirar, para o Senhor remover, para o Senhor banir, para o Senhor expulsar do meu caminho, do meu negócio, todo espírito mal que está atrapalhando, todo espírito mal que resiste à tua oração, que resiste ao teu clamor, que resiste à tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sim, mas qualidades de demônios só sai por oração, por jejum. Então, ore, irmão, mas jejum. Entre em jejum agora, faça um teste de Deus. Eu vi essa palavra aí desse homem aí, eu nem sei quem ele é, nem sei se ele é pastor, se ele é missionário. Eu sou pastor, sou missionário, mas pode usar esse termo. Eu não sei de quem é esse cara aí, esse irmão aí. Mas ele está falando que a tua palavra diz, que a Bíblia diz que tem castas, qualidades, tipos de demônios que só saem com jejum. E eu tenho orado tanto, mas eu não tenho obtido a resposta. Não tem chegado até mim a conclusão dos meus pedidos, da minha fé, da minha confiança e até de uma palavra profética que foi lançada sobre a minha casa, sobre a minha empresa, sobre os meus negócios. E eu vou entrar em jejum. Que é para essa qualidade, esta castra, esse tipo de demônio sair do meu caminho. Ele está resistindo, o Senhor me diz assim, que tem demônio que está resistindo à sua oração. Mas se você entrar em jejum, ele não vai resistir. Ele vai ter que bater retirada, porque Deus vai dar ordem aos príncipes celestiais, ao anjo do Senhor, que nem veio com Daniel, que o Senhor disse assim, o anjo disse, desde o primeiro dia, Daniel, que tu aplicaste o teu coração em oração a mim. Tua oração foi ouvida e respondida no primeiro dia. Mas passou 3 semanas, 21 dias. Aí o anjo chegou a Daniel. Sabe por que ninguém chegava até ti, Daniel? Por causa das potestades, das trevas, de espíritos mal,
não deixava os anjos mensageiros passar. Foi preciso Deus mandar Miguel, né, o anjo guerreiro, para passar por aquelas protestades que estavam no ar e chegar com a resposta até Daniel. Então falta você jejuar. Deus está dizendo assim, jejum, que se você jejuar, a resposta vai chegar com poder, vai chegar com força na tua vida. Então fique com essa palavra neste dia, nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, tá? Deus quer de você jejum. Você já entendeu que a palavra profética lançada, ela vai se cumprir, seja de Deus cobrar, requerer uma correção, ou seja de Deus derramar bênção, promessas, vitórias, resposta na sua vida, prosperidade espiritual, conjugal, prosperidade financeira, prosperidade espiritual. Se Deus lançou uma palavra, ela está sobre a tua vida. Mas por que você não recebeu ainda? Duas coisas podem estar acontecendo. Uma, por você não estar se alinhando com a palavra de Deus e por você não estar 100% em Cristo. O seu coração não está 100% voltado para Ele. E segundo, porque as potestades das trevas estão resistindo à sua oração. E é necessário o jejum. Entra em jejum, entra. O Senhor diz, entra em jejum que tu vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Que toda barreira, que todo empecilho vai cair por terra e a resposta de Deus vai chegar na tua vida. Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, se inscreve no nosso canal. Se você não gostou também, se inscreve. Me ajuda, viu? Deus vai te abençoar, mesmo que você não gostou, sem problema nenhum. Tá bom? A gente aqui não faz exceção de pessoa, de qualquer credo religioso. É uma satisfação ter vocês aqui conosco no canal do pastor Ronivaldo Sampaio, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Continue vendo nossos vídeos, né? Se você sentir de Deus aí, compartilhe para alguém que está em busca do cumprimento de uma promessa, de uma palavra profética na sua vida, mas ela não se encontra, para que ela se desperte e entre em jejum, para que esse espírito mal possa ser banido aí e a resposta possa chegar até você. Que Deus abençoe o seu dia. Que a graça de Deus, né, fique sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família.